Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais uma semana do nosso curso de Matemática 1 do Faceduca, certo? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês. Eu tive um problema técnico semana passada e não consegui postar o último vídeo da série da semana passada, que eram exercícios resolvidos e a lista de exercícios. Por isso, nessa semana, eu vou trabalhar tanto os exercícios da semana passada como os exercícios dessa semana. E a lista de exercícios vão ter exercícios da semana passada e dessa semana também, tá? Para que tudo fique completo. Essa aula vai ser a última aula que nós vamos trabalhar com polígonos. A partir de semana que vem nós vamos começar a trabalhar com círculo, tá? Com circunferência. E após trabalharmos com o círculo, nós vamos entrar na geometria espacial, beleza? Então, vamos dar continuidade no nosso curso aí. Aqui está o nosso perfil no Instagram, Faceduca. Eu já falei para vocês que é muito legal acompanhar, porque todos os dias tem quiz, pergunta e resposta de temas atuais, de temas que podem cair no Enem, temas que podem ajudar vocês no Enem, tá? Aqui está o nosso canal no YouTube, tá? Esse vídeo está no canal do nosso YouTube. E esse canal, desculpa, ele possui todas as matérias que vocês precisam para fazer um bom Enem, tá? Não somente em matemática, mas em todas as outras matérias na matriz curricular. Beleza? E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre área, hexágono regular. Beleza? Antes de mais nada, vamos lembrar o que é o hexágono. O hexágono, ele é uma figura que possui 6 lados, certo? E 6 ângulos. E o hexágono regular, se a gente lembrar aqui que é um polígono regular, é um polígono que possui todos os lados iguais, certo? E todos os ângulos de mesma medida. Então, o hexágono ele tem 6 lados iguais e os 6 ângulos de mesma medida. E como nós fazemos para descobrir quanto vale o ângulo interno do hexágono? Bom, primeiro, nós sabemos fazer a soma dos ângulos internos, certo? O que é a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2, em que n é o número de lados, vezes 180 graus, certo? Então aqui nós vamos substituir o n por 6, 6 menos 2 é igual a 4. 4 vezes 180, certo? 180 graus. Então a soma dos ângulos internos vai ser igual a 720 graus. Perfeito? Mas quando nós estamos trabalhando com polígono regular, nós sabemos que todos os ângulos possuem a mesma medida. Então, se nós queremos saber o valor do ângulo interno, nós sabemos que o ângulo interno vai ser igual a soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos, porque todos os ângulos vão ser iguais. E nisso teremos que o ângulo interno é igual a 720 graus dividido para 6 lados. Isso vai dar cada ângulo igual a 120 graus. Perfeito? Então, nós sabemos que esse hexágono ele possui todos os lados iguais e os ângulos internos igual a 120 graus. E agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar retas que vão aos ângulos opostos, dessa maneira. Eu tracei uma primeira aqui, uma segunda desse vértice a esse vértice e a terceira desse vértice para esse vértice, certo? E o que a gente percebe? Que, por exemplo, vamos pegar esse vértice aqui. Aqui a gente tinha um ângulo de 120 graus, certo? E quando eu passei essa reta, essa diagonal, eu percebi que esse ângulo ele foi dividido exatamente ao meio. Então ficou 60 graus para um lado e 60 graus para o outro lado, certo? E isso aconteceu com todos os vértices, tá? Com todos os ângulos. Sempre formou 60 graus para um lado e 60 graus para o outro. Beleza? Então, agora se a gente observar, qual figura é essa aqui? Qual figura foi formada? Foi formado o quê? Um triângulo. Mas não um triângulo qualquer. Um triângulo equilátero. Certo? Um triângulo equilátero de lado L também. Que é o lado do nosso hexágono. Perfeito?
Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que um hexágono regular ele é formado por 6 triângulos hectares. Desculpa, 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Então, vamos pensar, se nós conseguimos calcular a área de um triângulo equilátero, nós saberemos calcular a área de 6 triângulos equiláteros, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual à área do nosso hexágono, certo? Então, para a gente relembrar das aulas anteriores, a área do triângulo equilátero ela é dada de que forma? Ela é dada por L ao quadrado, certo? Raiz de 3 sobre 4. Beleza? Mas o hexágono, ele é 6 vezes essa área. Então, a área do hexágono vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Lembrando que essa fórmula só é válida quando estamos tratando do hexágono regular, tá? Se ele for irregular, a gente não vai conseguir calcular dessa maneira. Perfeito? E aí vai depender do jeito que ele der a figura e dos valores que ele der pra gente conseguir calcular a área de um outro hexágono. Perfeito? Como todas as outras figuras nós fizemos, agora nós vamos ver quando o círculo estiver inscrito e circunscrito no hexágono, tá? Nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos o círculo inscrito no hexágono. O que quer dizer inscrito? Que está dentro do hexágono, certo? E aqui, por exemplo, eu vou desenhar o raio do nosso círculo, perfeito? Agora perceba o seguinte, eu vou desenhar o nosso triângulo equilátero aqui, tá? Olha aí para você ver. E o que a gente percebe? Aqui nós temos nosso triângulo que é equilátero, certo? E aqui, ó, nós temos o raio da nossa circunferência, tá? Esse raio, que ele também é a apótema do hexágono. Vocês lembram o que é a apótema? A apótema é um segmento que sai do ponto geométrico do polígono, da figura, e ele atinge o lado da figura perpendicularmente, ou seja, fazendo 90 graus. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Quero que vocês percebam o seguinte, que o raio da circunferência inscrita é igual à altura do triângulo equilátero, certo? E, por exemplo, só para a gente lembrar qual que é a altura do triângulo equilátero, a gente tem a formulinha também, é L raiz de 3 sobre 2, certo? Então, por exemplo, se ele desse o valor do raio para a gente e pedisse quanto valia o lado do hexágono ou lado do triângulo, é só a gente aplicar essa fórmula. Vamos fazer um teste como se o raio fosse 10 e vamos tratar a raiz de 3 como se fosse 1,7. Então, ó, 10 é igual a L raiz de 3 sobre 2, certo? Eu passaria aqui o 2 multiplicando, e a gente ficaria com L raiz de 3 é igual a 20. Passaria o raiz de 3 dividindo, certo? L é igual a 20 sobre raiz de 3. E aí eu falei para vocês que eu ia falar que que raiz de 3 é igual a 1,7. Então seria igual a 20 dividido por 1,7, certo? E isso daria um resultado de 11,75 aproximadamente, tá? Então essa seria uma forma de você utilizar essa fórmula para achar o lado, perfeito? Quando a gente tiver um círculo inscrito, tá? E o nosso segundo caso é quando a gente tem um círculo circunscrito, perfeito? E aí, por exemplo, esse aqui é o raio, agora esse é o raio da nossa circunferência, tá? E eu vou desenhar o nosso triângulo equilátero. Quando eu desenhar o nosso triângulo equilátero, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que o raio da circunferência é igual ao lado do triângulo equilátero, certo? Que também é igual ao lado do hexágono, tá? Lembrando que tanto os lados do hexágono valem L, certo? Como os lados do triângulo. Então, o raio da circunferência circunscrita, ele vai ser igual ao lado do triângulo equilátero e vai ser igual ao lado do hexágono. Perfeito? E voltando no círculo inscrito,
Nós vimos que o raio da circunferência inscrita, lembrando que quando é inscrita é Rzinho, quando é circunscrita é Rzão, tá? É igual à altura do nosso triângulo equilátero, que também é igual à apótema do hexágono, tá? Lembrando que a apótema é quando é um segmento que sai do centro geométrico e incide no lado perpendicularmente, tá? Então, por exemplo, o hexágono ele possui 6 apótemas, tá? Cada uma fazendo dessa maneira. Perfeito? Então, gente, essa primeira aula fica por aqui. E agora, a segunda aula, nós vamos recapitular todas as figuras, elas estando inscritas e circunscritas nos círculos, tá? Para a gente fechar essa parte da geometria, tá? Que é a geometria plana, quando a gente está tratando com os polígonos. Perfeito? Obrigado, galera. Até a próxima.